Logo deixar em evidência o nosso incômodo com qualquer mínima coisa que acontece. Reagir quando algo não saiu de acordo com o que a gente imaginava, com as nossas expectativas. Responder de forma grosseira ou de uma forma provocativa quando alguém nos feriu são aspectos de um padrão comportamental de reatividade. E muitas vezes, pessoas que crescem em um ambiente em que via os pais sendo reativos um ao outro, ou num ambiente sem tanta inteligência emocional, sem tanto polimento emocional, no sentido das pessoas fazerem a sua regulação emocional, das pessoas terem um impulso para ação mais estendido, né, do que estão sentindo naquele momento, e a ação, o comportamento que elas vão ter a partir daquilo é um padrão comportamental que, além de gerar bastante estresse para as pessoas que estão ali envolvidas, mesmo que a pessoa não esteja ali diretamente envolvida, mas indiretamente. Por exemplo, se no ambiente de trabalho tu convive com alguém que é mais reativo, que, a grosso modo, falando assim, qualquer coisinha já tá com uma cara fechada, que a qualquer intervenção já se sente muito abalada, se ativa por tudo, uma pessoa que responde qualquer coisa ou que é mais provocativa, provavelmente tu vai sentir esse cansaço, mesmo que a pessoa não haja dessa forma reativa diretamente contigo, para ti. E sem falar que essa reatividade dá muita dor de cabeça e muita sobrecarga emocional também para a pessoa que reage a tudo, porque nem tudo vale a pena a gente reagir, ou a gente, depois que reage, é que vai parar para pensar muitas vezes se queria ter reagido daquela forma, se queria ter falado. E tem um mito envolvido com a reatividade de que a pessoa não tem o que fazer para mudar, que ela é desse jeito, ela é mais reativa e é, como ela vive, como ela lida com as coisas. Na verdade, a gente, claro, tem um ímpeto ali que é natural, ou um hábito, né, comportamental, enfim, como a pessoa lida com suas emoções, suas sensações corporais e tudo mais, mas a gente é capaz de aprender, a gente é capaz de se treinar, a gente é capaz de aprimorar alguns comportamentos, e isso pode trazer muito benefício para a nossa vida. A reatividade, ela é um padrão de comportamento que tem a ver, sim, com o nosso temperamento, né, que é essa fatia inata, então coisas que são para além da nossa vontade, para além da gente ter aprendido, a gente simplesmente se vê agindo daquela forma, mas dado que a gente entende esse lado de como a gente é, de quem a gente é possível a gente aprender a lidar, né? Por isso que a psicologia tá aí, por isso que a terapia também tá aí, para que a gente possa entender os nossos comportamentos e escolher mais. Então, não é só ficar refém de como a gente age hoje, mas é a gente também ter uma postura madura, crítica de como a gente está agindo, de como a gente escolhe se portar na vida, da postura que a gente está tendo nas nossas relações, de como a gente está contribuindo para os ambientes em que a gente está inserido. E a reatividade, muitas vezes, ela cai nesse lugar de que a pessoa, como ela não percebe que é uma escolha, ela não percebe, ela não se vê muito num controle de impulsos, né? Ela não consegue entender que tem uma parte dela de, às vezes, deixar rolar. E se a gente reage muito às coisas, a gente está muito conectado a um impulso de ação. E é muito gostoso a gente agir conforme os nossos impulsos, né? Toda emoção, ela traz um impulso de ação. Então, por exemplo, o impulso de ação da raiva é a gente bater, a gente brigar, a gente gritar, a gente fazer coisas. E nem todo lugar é um lugar adequado, nem sempre a gente vai poder bater, esbravejar, sair quebrando as coisas, né? Talvez em casa eu possa pegar um travesseiro e bater naquele travesseiro, né? Não vou ferir ninguém, talvez mais eu vou ficar com uma mão assim um pouco mais sensível, dolorida, ou outras formas que a gente pode extravasar a nossa emoção, né? Que podem ser formas mais limitadas ou funcionais a gente fazer isso, mas nem todo lugar é um lugar para isso. E a reatividade, ela traz esse impulso para ação que muitas vezes é gostoso da pessoa colocar para fora. E isso vira um hábito no sentido até de uma permissão que a pessoa se dá. E o nosso episódio de hoje, ele vai falar justamente dessa mudança de uma postura mais reativa para uma postura mais conectada num relacionamento íntimo. Esse é o Você Também Se Precisa, o meu podcast. Eu sou a Ana Streit, se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e saúde, sou especialista em TCC, sou mãe, sou apaixonada por entender como a nossa história de vida, as nossas figuras de apego, a forma que a gente se relacionou com as pessoas principais lá na nossa infância, impactam ou influenciam a nossa vida hoje. Então, essa é a minha grande
paixão dentro da psicologia. E esse é o meu podcast que tem episódios novos toda semana. Vai ser um prazer poder contar com a tua companhia, com a tua escuta. Toda segunda-feira tem um episódio novo. Para ilustrar aqui os temas do podcast, eu gosto de contar histórias. Histórias que chegam para mim dos mais diferentes lugares, e a de hoje começa assim. Ana, imagino que muitas pessoas te digam isso, mas eu realmente melhorei muito as minhas relações depois que comecei a acompanhar seus conteúdos. Sempre fui muito reativa, respondia de forma grossa, precisava ter a última palavra e sentia uma enorme necessidade de ganhar qualquer discussão. Mas eu mudei bastante desde que entrei no Palavras que Conectam. Ai, que legal! E isso não é um feedback. Palavras que Conectam, para quem não conhece, é o meu curso, o meu programa de conteúdo sobre relacionamentos melhores, sobre comunicação nos relacionamentos, mas especialmente relacionamentos mais conectados. Mas ela continua. Quero te contar uma história específica, que inclusive levei para terapia e que tem tudo a ver com esse processo. Meu pai sempre foi uma figura muito durona, digamos assim. Não aceitava desaforo. Minha mãe também não. Em casa, vencia quem gritasse mais alto. Sem perceber, eu estava repetindo exatamente isso no meu relacionamento. Namoro há 5 anos com o Duda. Um dia, no meio de uma discussão, eu estava pronta para brigar, levantar a voz e usar todos os argumentos possíveis, quando ele me disse: Renata, eu não vou ficar batendo boca. No fim, a gente sempre se resolve, e isso só desgasta. Na hora, meu sangue ferveu. Primeiro, eu respondi algo bem ofensivo e baixo, mas quando percebi que ele estava firme na escolha de não brigar, lembrei de você. Tenho até vergonha de admitir, mas lembrei mesmo. Naquele instante, ecoou na minha cabeça o Palavras que Conectam. As palavras dele estavam tentando aproximar, as minhas provocar e rebaixar. Foi aí que reconheci, de maneira muito clara, a dinâmica dos meus pais aparecendo ali, através de mim. Eu estava repetindo o ambiente emocional da minha infância dentro da minha relação atual, que por sorte é muito diferente. Só tenho a te agradecer, Ana. Um beijo. Muito legal a história dela. E olhando para a história dela, é impossível não pensar que romper esses padrões familiares, essas dinâmicas relacionais, né? Por exemplo, a forma que os nossos pais resolviam problemas, a forma que os nossos pais expressavam as suas emoções, a forma que os nossos pais conversavam ou não conversavam. Romper com esses padrões é um desafio, é um sinal de maturidade, mas também é um sinal de identidade, de autenticidade, né? Eu enxergar que os meus pais têm ou tinham o jeito deles e eu tenho o meu. Inclusive, me melhorar é algo que eu posso fazer honrando o que eu recebi deles, que foi tudo que eles podiam dentro das condições que eles tinham naquele momento. Então, eu fazer melhor não é uma traição a eles, é uma honra ao que eu recebi deles. É algo muito especial poder fazer essas quebras geracionais, né? E muito difícil também. Fiquei pensando aqui algumas coisas, né? A primeira delas é que reconhecer esses padrões de comportamento não é uma tarefa simples de longe e que ali quando ela percebe que ela tem esse ímpeto da briga, da reatividade, do conflito, da provocação, isso é muito duro. Porque ela está totalmente autorresponsabilizada. Ela pode sim dar a parte da responsabilidade que é do namorado, do marido, das outras pessoas nas relações da vida dela, mas ela está implicada quando ela entende que algumas vezes ela está louca por uma briga, né? No sentido de além do óbvio. Que, óbvio, ninguém gosta de brigar. Óbvio, todo mundo quer um relacionamento tranquilo, ou boa parte das pessoas querem. Mas a maturidade emocional é algo de consciência, de autoconsciência, a gente entender, perceber e admitir pra gente mesmo, né, mais importante, que em alguns momentos a gente pode sim provocar, em alguns momentos a gente pode sim testar o vínculo, em alguns momentos a gente pode sim ser maldoso, maldosa. E justamente reconhecer é o que traz mais responsabilidade pra gente mudar o padrão, pra gente mudar a forma de se relacionar, pra gente não repetir, porque no momento em que eu não reconheço, ai não, eu não provoquei, ai eu não falei assim, ai eu não queria brigar, tu que me envolveu, eu tô totalmente não implicada, eu tô totalmente irresponsabilizada ou me colocando numa posição de vítima ou meio alienada ou meio poliana, ai nada é comigo, as pessoas que me geram as coisas. Então, a gente poder enxergar esses padrões de comportamento é algo de muita consciência, de maturidade emocional, de inteligência, de refino, mas também de autorresponsabilidade, algo difícil
mas de um nível de consciência e de um nível de mergulho interno, né, de autoconhecimento muito grande. É muito interessante reconhecer esses padrões, né? E uma coisa que eu fui pensando que é muito legal reconhecer esses padrões. Não só eu como terapeuta ou supervisora, que eu vou lá reconhecer um padrão de comportamento de um caso que alguma supervisionanda minha tá compartilhando comigo, mas também enquanto indivíduo, enquanto pessoa, poder reconhecer algum padrão de comportamento, reconhecer algo que parecia que estava invisível e aí se mostrou alguns ciclos de autossabotagem que a gente faz sem se dar conta, como é libertador e como às vezes enxergar isso já é um passo muito grande para a mudança ou para a gente poder se responsabilizar mais caso a gente caia, né, na mesma situação de novo. Depois dessa história tem um outro ponto que é muito legal da gente olhar, que é pensar que a nossa história de vida, a nossa história familiar, ela influencia, sim, mas ela não é determinante. Então, não é porque meus pais agiam assim que eu sou obrigada, estou rendida a agir dessa forma. Por exemplo, meus pais não demonstravam tanto afeto, então eu também não demonstro e é ok. Não, daqui a pouco eu posso me trabalhar para demonstrar mais. Eu não preciso, por exemplo, ficar numa briga de quem eu sou, das minhas preferências, né, me condenando, mas eu posso sim, se for importante para mim, trabalhar essas características, né, realmente me implicar, me comprometer com essa mudança. E nessa história familiar a gente tem a característica da reatividade, né, então ganha quem fala mais alto. Ganha quem tem a última palavra, ganha quem tem daqui a pouco a atitude mais bruta, mais brusca, quem coloca mais medo no outro. Imagina ela criança, diante dessas situações, aquilo ali além de ser natural, tinha também uma moeda, tinha um valor naquela dinâmica e também um valor, um envolvimento de sobrevivência no sentido da autopreservação, que no fim, se a gente for olhar, né, numa outra camada, quanto mais a gente briga, mais a gente bate boca e tudo, mas a gente está continuando numa dinâmica disfuncional, numa dinâmica violenta, né, agressiva. Então, não quer dizer que seja de fato que garanta a sobrevivência, mas é uma luta que faz com que a gente tenha essa adrenalina, né, esse impulso para ação e que tenta garantir a nossa sobrevivência. E nesse sentido também a gente vê a reatividade como algo que foi aprendido desde muito cedo, ou que não foi treinado, foi instigado desde muito cedo, né? Então, pelo que ela foi vivendo, porque ela foi assistindo dos pais, ela foi condicionando também esse comportamento dela, né? Talvez até muitas coisas que ela fale, ela nem tá ali como ela, mas ela daqui a pouco tá repetindo coisas que ela ouviu dos pais. Às vezes tem uma coisa, né? O Paulo Freire já dizia isso num outro contexto, na pedagogia do oprimido, né? Que basicamente aquela pessoa que foi oprimida, ela não simplesmente muda para uma pessoa que luta por justiça. Ela muitas vezes se torna opressora e muitas vezes a gente cai nesse lugar. Então eu fui oprimida ou eu tive que engolir muitas coisas e aí eu cresço e passo a ser opressor, então o oprimido vira opressor. E aí, numa dinâmica lá com uma outra pessoa, o namorado, o marido dela, ela busca oprimir, ela busca brigar. E talvez num movimento ali infantil, é como se ela estivesse descontando nele algo que não foi ele que gerou, que é lá dos pais, que é uma raiva, talvez uma injustiça, talvez um sentimento de parem, por favor, eu só quero fazer meu tema aqui em paz. E que uma criança não consegue, né, ter um poder diante dos pais. Então, numa tentativa de uma reedição do passado, ela faz esse movimento no hoje, se sentindo mais poderosa, talvez, ou se sentindo mais dona de si, porque ela pode falar o que ela quiser, não precisa se conter de novo como a menininha, né? Então, como a gente também precisa dessa análise para poder ver o que vai fazer sentido para a gente escolher as nossas atitudes de adultos e não só uma criança muito pequenininha na roupa de adulto, né? Numa roupa que tá lá grandona, ela fingindo que é adulta. Uma coisa interessante que ela fala, né? Que parece assim que a mudança, ela já começou antes do momento ali da discussão em que ela conseguiu não prolongar aquela discussão. E às vezes também é importante a gente olhar a mudança de comportamento, né, olhando o processo. Então, não me exigir, por exemplo, não brigar nada, não falar nada, mas eu entender que eu falei algo que eu me arrependi, mas eu não estendi aquela briga
por um dia inteiro. Eu não continuei falando coisas. Ou, por exemplo, né, pessoas que às vezes agem de uma forma reativa e conseguem logo se desculpar, logo voltar atrás, logo sentir aquele remorso ou tentar reparar de alguma forma. É bem diferente essa reparação bem rápido do que uma pessoa que nem acha que fez nada errado. Então tem níveis aí pra gente entender dessa mudança e não só esperar ou entender que a mudança é lá do 0 ao 100, mas que existe ali níveis, né, que a gente vai pouco a pouco dando passinhos. Esses passinhos às vezes são como ela fez ali. Ela disse, eu falei algumas coisas ali bem pesadas no momento, mas aí ele pontuou e eu consegui cair em mim, né? Ou eu falei algumas coisas, daqui a pouco, enquanto eu tô falando, eu já tô pensando, nossa, mas pra que falar isso, né? Pra que levar pra esse lugar? E isso já é a mudança acontecendo. Pensando aqui no outro aspecto, eu achei muito interessante como a conduta diferente do namorado naquele momento de falar, olha, eu não quero brigar, isso não vai levar a nada, isso só desgasta. E ela, em alguma medida, ter ouvido dessa forma como um cuidado, talvez, ou algo que ela se deixou, né, ser influenciada por esse limite que ele colocou ali, por mais que ela ainda reagiu, mas ela não continuou, né, na bola de neve da briga. É um movimento tão bonito que a gente às vezes consegue viver nas relações, né, que é experimentar coisas diferentes. E esse limite, e se a gente for parar para pensar na relação familiar, às vezes a gente nunca ouviu falar nesse limite, a gente nunca viu a pessoa tentando se conter, a gente nunca viu esse refino de alguém que tá lá e que se desculpa, alguém que tá lá e pensa nas palavras, em alguém que daqui a pouco, eu quero encontrar a melhor forma de te falar isso, eu não tô conseguindo. Muito diferente de simplesmente a pessoa brutona lá falar ou agir como quer, com uma porta. E só por isso já é um padrão relacional, né? Ela se permitir uma relação com alguém que tem condutas diferentes. Um outro aspecto aqui é interessante, quando a gente for pensar na reatividade, é importante a gente olhar a reatividade como um gatilho ou a reatividade a alguns gatilhos. Então, nesse caso, a briga ali como um gatilho que desperta nela esse ímpeto de agir como os pais lá, brigando muito, ou ela como uma criança muito pequenininha, de uma forma mais primitiva, reagindo ao problema, né? Tentando resolver o problema ou tentando não sofrer ao problema, mas a intenção é diferente. Então, a gente entender qual que é a intenção por trás. A intenção é ferir, é magoar, ou a intenção é me proteger porque eu tô me sentindo muito pequena, ou a intenção é fazer com que ele me compreenda, e para que ele me compreenda eu tenho a crença de que eu preciso gritar mais, que eu preciso mostrar como eu sou forte, não posso me mostrar fraca. E olhar a intenção não como forma de passar pano pro comportamento, isso é importante, mas como uma forma da gente ter compaixão com os nossos erros, com as coisas que a gente não conseguiu desempenhar de uma forma tão tranquila, ou com tudo aquilo que a gente não conseguiu desempenhar de uma forma como a gente gostaria de desempenhar. E pensando muito nas palavras que conectam, em ações que conectam, quando eu olho a minha história de vida, assim, eu fico pensando que muitas vezes as pessoas da minha infância não tinham recursos para fazer diferente, não tinham condições de analisar, não tinham conhecimento para saber os impactos de algumas ações, não tinham suporte melhor. E hoje eu tenho. E graças ao que eu recebi, ou graças também ao que eu fiz com o que eu recebi, eu consigo ter na minha vida, lançar mão de palavras que conectam, consigo analisar os momentos em que eu sou mais reativa, ou nos momentos em que a minha reação imediata é, por exemplo, me silenciar, não agir, me desconectar, né? Seja qual for a estratégia de enfrentamento, a resposta automática. Trazer mais consciência para o nosso dia a dia às vezes, não quer dizer estar hipervigilante, mas muitas vezes a gente entender, às vezes no momento que a coisa está acontecendo, ou muito perto, né, do que está acontecendo, parar e se analisar, olha, eu provoquei ali, me desculpa, eu me senti muito atacada, eu tenho raiva só de me lembrar do que aconteceu, mas vamos tentar de novo, me fala o que
tu precisa, me fala como tu tá enxergando essa situação, e poder pontuar pra pessoa, e olha, eu percebo assim, isso me magoou, isso me chateou, não como uma forma de culpar a outra pessoa, mas de uma forma de encontrar a mesma conexão, né? Olha, eu te chateei aqui, mas tu me chateou aqui, a gente tem esse ambiente seguro, a gente tem esse vínculo seguro, que ambos precisam estar bem ou buscar essa conexão, buscar essa sintonia, para que muito possa ser trabalhado, né, da história de ambos, né, da história e das faltas de cada um. Eu acho isso muito lindo, né, essa mudança de padrão, e a gente não precisa construir ou reforçar na nossa cabeça a ideia de que, como é difícil, não vai dar para mudar. Eu acredito muito nessa mudança em camadas, né, nessa evolução que vai acontecendo em camadas. Então, perceber esses pequenos movimentos que a gente faz melhor e, além disso, né, pensar muito na nossa autorresponsabilidade, entender a força que tem desse autoalívio ou mesmo dessa adrenalina ou de prazer, né, da gente às vezes repetir um padrão, mesmo que esse padrão seja de algo muito nocivo e que depois faz sentido quão nocivo é, mas que no momento pode até ser prazeroso. Brigar, xingar é um alívio muito grande, nos dá essa sensação de poder muito grande. Só que, como a gente falou no episódio de hipercompensação, nem sempre é um poder sustentável ou um poder que compensa. Às vezes é só um poder ali momentâneo que, na verdade, é só um espelho do quão pequenininho a gente está se sentindo, do quão criança a gente está se sentindo ali, no sentido do quão desamparado a gente está se sentindo, do quão despedaçado a gente está se sentindo para brigar com uma pessoa que é tão importante na nossa vida, né? Para querer aniquilar, querer que a pessoa se sinta pequena, querer nos defender dessa forma tão agressiva. Então, que a gente possa sempre ter esse olhar para nos analisar, né? O Santo Agostinho já dizia, né? No final de um dia, passar um pente fino, fazer uma análise do nosso dia, de coisas que a gente fez, que a gente acha que poderiam ser melhores, de coisas que a gente fez, que a gente gostou, coisas que a gente poderia mudar, e não de uma forma obsessiva, mas de uma forma autorreflexiva, que é tão importante. Muito obrigada pela companhia aqui em mais um episódio. Fica o meu pedido para tu poder encaminhar esse episódio para alguém. Se tu achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas que lidam com essas dificuldades também, ou que refletem sobre essas situações, encaminha para ela, porque ajuda bastante o conteúdo a chegar em outras pessoas. Aproveita para te inscrever no canal se tu estiver pelo YouTube, deixar o teu like nesse vídeo e nos vemos no próximo episódio. Um abração e até lá!